Gente, hoje Isso nosso mesmo. tema, tá? Eu amei o nosso tema. Ah, que bom, É fico um feliz. tema que eu acho que a gente deve realmente olhar com muito carinho, porque é o Uhum. que mais acontece, os porquês do envelhecimento e que muitas vezes está tão próximo de ser olhado por conta de uma avaliação, né? Uma avaliação Sim, neuropsicológica. E isso faz nortear muita coisa. é verdade. Eu Que até bom, coloquei aí nos comentários, Tati, se você quiser fixar, aí quem for entrando já vai sabendo o tema da live também. já fixei. Aí, Ótimo. maravilha. Então, É, seguindo. realmente, a avaliação neuropsicológica, né, é algo mais recente, assim, se a gente for ver, né, a demanda de avaliação neuropsicológica não é Uhum, uma coisa muito nova. Mas, de uhum. fato, é um tema muito importante, né? Traz contribuições muito valiosas e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, quem tem interesse. Quem é psicólogo, quem não é, né? Realmente é um tema importante. Também para o cuidador entender um pouquinho disso, né, Tati? Nossa, é muito importante. Isso norteia a gente mesmo. A gente tem que saber qual é a estratégia que a gente vai adquirir, né, para a gente cuidar do idoso, né, que nós estamos cuidando. Gente, muito bem-vindo para a nossa live. Deixa eu dar Bem-vindos meus quem está chegando. boas-vindas. Eu sou Tatiane, cuidadora de idosos, idealizadora desse projeto Educar para Cuidar, que a minha missão mesmo é ser um agente de informativo junto com a grande equipe que eu estou formando e levar mais informação certa, conhecimento certo e ação certa para o familiar cuidar melhor do seu idoso. E com muito prazer eu trouxe uma pessoa muito especial, que é especial, aprendo muito, 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 Que que é a bom. nossa querida Thaís, psicóloga. E melhor que ela se apresente, né, Thaís? Se apresenta, dá o teu show aí, que eu sei que Obrigada. vocês não estão aqui por acaso nessa live. Aqui não só tem conteúdo acadêmico, tem muita experiência Tem da muita Thaís vivência, né, e Tati? De vivência. nós duas. É Pois é. verdade. Obrigada pelo convite, né? Como eu falei, a gente fez esse encontro aí virtual e é muito bom, assim como você, outras pessoas que eu conheci aqui nesse ambiente virtual, né? E que hoje fazem parte da nossa vida, né? Que bom. Mas quem está chegando, como a Tati falou, eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, eu tenho mestrado em gerontologia e especialização em reabilitação neuropsicológica. Atualmente eu trabalho numa ILPI, que é o que a gente chamava antigamente de abrigo para idosos, né? E também atendo os cuidadores, tem um curso sobre autocuidado para cuidadores, inclusive. Que E inclusive eu também, participo e estou é, muito satisfeita. que legal. Então a gente está na segunda turma já desse curso, que é o curso Bem Me Uhum. Faço, e tem sido muito legal mesmo esse feedback aí das alunas. E atendo também casos assim de outros psicólogos, de orientação, para saber como lidar com o idoso, né? Avaliação neuropsicológica. Então, dentro da psicogerontologia, faz de tudo um pouco, na verdade, né? Que bom. Mas a avaliação neuropsicológica realmente é uma das minhas paixões, assim, viu, Tati? Eu vou falar que realmente é um dos meus carros-chefe aí. E para quem não sabe, né, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A avaliação neuropsicológica, apesar de só ser realizada pelo psicólogo, é importante que todos os profissionais entendam pelo menos um pouco do que é isso, né? Porque, como a Tati falou, isso pode ajudar muito vocês, que são os outros profissionais, também a guiar como lidar com o idoso, as intervenções que vão ser realizadas, como entender melhor aquele paciente também, né? Então a gente vai falar mais sobre isso, mas vou deixar com a Tati, que é a nossa anfitriã, ela ir fazendo as perguntas. Mas quem está assistindo também, né, Tati? Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos Sim, sim, comentários sim. ou na caixinha de perguntas, né, que a gente vai É, respondendo também. é muito importante que vocês participem, que tirem todas as dúvidas aqui, porque isso não é uma simples live, gente, é uma aula. Né? Eu já disse que eu vou ficar com papel e caneta na mão, Ah, que legal. porque hoje eu estou mais como cadeira de aprendiz do que mediadora, que eu acho que hoje eu também vou aprender muito. Então, vamos Que aprender bom. junto, tire as dúvidas de vocês, todo mundo que Isso. está entrando. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pelo sim de vocês estar aqui em busca de conhecimento certo para cuidar do Isso. seu familiar. Então, vamos lá para o nosso show? Vamos lá, vamos começar o nosso espetáculo. Pois é, Thay,
para que nossas famílias consigam entender melhor, né? Vamos trazer um pouquinho da definição, né, da neuropsicológica. Você já deu um lancezinho aí, mas é importante que traga essa definição Certo. para a gente dar segmento e todo mundo entender o que é uma avaliação neuropsicológica, principalmente no idoso, que hoje é o nosso tema, mas que pode ser feito em crianças, em adulto. Isso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer. Ah, Então, é importante que a gente saiba, porque nós também estamos envelhecendo, a gente tem que saber se preparar, se prevenir para o nosso envelhecimento saudável. Isso aqui não é só para idoso esse tema, isso aqui é para todo não. mundo, tá? Exato. Isso que você falou é muito legal, né? A avaliação neuropsicológica, ela não é só para idoso, né? A gente pode fazer com pessoas de qualquer idade, até mesmo crianças pequenas, adolescentes, adultos, tá? Hoje a gente vai falar sobre idoso, porque é o nosso nicho aqui, né, Tati? É. Mas todas as pessoas de todas as idades podem ser realizada a avaliação neuropsicológica. O que seria isso, né? Esse nome aí meio grande, meio difícil. A avaliação neuropsicológica, ela é um exame que é feito pelo psicólogo, tá? E que ele muitas vezes é solicitado pelo médico para auxiliar no diagnóstico. Então a gente fala que é um exame complementar. Por quê? Ele não é uma condição para o médico dar um diagnóstico. Isso é uma coisa importante. Só que ele é um complemento, então ele ajuda o médico a compreender mais sobre aquele paciente para poder tomar alguma conduta, para poder realizar um diagnóstico, por exemplo. Então a gente não pode dizer que é uma avaliação diagnóstica, porque quem dá o diagnóstico é o médico. E a avaliação neuropsicológica é feita pelo psicólogo e não pelo médico. Então é bom fazer essa diferenciação. A avaliação neuropsicológica é feita pelo psicólogo. Então, é um conjunto, na verdade, uma bateria, né, de avaliação que vai ser realizada por meio de testes, de escalas, da observação do comportamento, da entrevista, às vezes até mesmo com familiares, com cuidadores, se for com criança, até mesmo com os profissionais da escola, né, para entender como é o funcionamento daquela pessoa em diferentes ambientes. Por meio disso, a gente vai fazer, então, um rastreio de como está o funcionamento cognitivo, emocional e também de funcionalidade daquele sujeito. Então, basicamente, como estão as funções cognitivas daquela pessoa? Como está funcionando a sua memória, a sua atenção, a sua linguagem, as funções executivas? A gente vai avaliar um pouco de cada dessas funções. Como que está funcionando a sua emoção? Está com sintoma depressivo? Está com sintoma ansioso? Está com delírio? Está com alucinação? E a funcionalidade. Então, esse sujeito consegue se virar bem no seu dia a dia? De que forma que essas dificuldades aí estão impactando no seu dia a dia? Então, diante disso tudo, a gente vai fazer testes para avaliar tudo isso, né? Vamos, então, juntar essas informações, elaborar um laudo. E nesse laudo, a gente vai descrever o que a gente chama de perfil neuropsicológico daquele paciente. Né? Então, por exemplo, eu faço uma avaliação com a Tati, eu vou dizer, olha, a Tati, nesse ponto aqui, ela tem o melhor desenvolvimento. Agora, nesse daqui já está defasado. Nesse aqui, ó, já está um pouco abaixo do que era esperado para alguém da idade dela, da escolaridade dela. Ela está com um pouquinho de sintoma assim. Nesse sentido aqui, ela está bem. Então, é realmente um processo detalhado, tá? Não é rápido. Tem gente que acha que é uma sessão só. Se alguém for fazer a avaliação neuropsicológica numa sessão só, você corre fora, porque não é avaliação neuropsicológica, porque é um exame realmente detalhado para a gente poder traçar, né, de forma geral, assim, o perfil daquela pessoa. Então, basicamente, funciona dessa forma. E aí, como a Tati disse, né, não é só feita com idosos. Dependendo da idade da pessoa também, a gente vai utilizar, às vezes, de mais de observação do que de aplicação de testes, né? Os testes psicológicos e neuropsicológicos são importantes, mas eles não são a única fonte de dados, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente idoso que é cego, e aí eu não vou fazer avaliação neuropsicológica nele? Porque a maioria dos testes a pessoa precisa ler, precisa ver. Então a gente não é? Então a gente tem métodos alternativos também de avaliação que a gente vai usar junto com outros métodos que são já consolidados, né? E para a gente poder chegar a um perfil, a descrição de um perfil neuropsicológico, tá bem? Mas no idoso, principalmente, eu vejo que muitas vezes a gente tem essas dificuldades às vezes uma dificuldade auditiva, né? E aí, como que a gente aplica um teste que a gente tem que dizer palavras, por exemplo? Vai impactar.
né? Ou então o idoso, até mesmo que não é escolarizado, a gente vai ter que usar testes que foram desenvolvidos para pessoas não alfabetizadas. Então, o psicólogo, por isso que tem que ser uma pessoa, já estou até antecipando as respostas aqui, tá, Tati? Não faz, não. Mas tem que ser um Fica psicólogo, livre. isso, tem que ser um psicólogo especializado em neuropsicologia, tá? Isso é uma coisa importante. Uhum. Porque, primeiro, para ele compreender sobre a neuropsicologia, as funções cognitivas, como que é o cérebro, do ponto de vista funcional, do ponto de vista até mesmo estrutural, né? Entender as doenças, as condições clínicas e também saber como conduzir uma avaliação. Então, não é só eu, por exemplo, eu psicóloga, nunca estudei sobre, eu leio o manual do teste e vou aplicar. Isso não é suficiente. Precisa ser uma pessoa que tem um olhar clínico e que vai olhar para a situação como um todo e que diante, às vezes, de um paciente, como eu falei, que vai precisar de uma adaptação, esse profissional vai ser capacitado para poder conduzir aquela situação, né? Com a criança também, muitas vezes, é preciso isso, né? Às vezes a criança tem, por exemplo, a gente fala do transtorno opositivo desafiador, né? Que é o tal do TOD. A criança, às vezes, não vai querer fazer o teste, ela vai se negar. Não vai fazer e pronto, vai sentar no chão, no tapete. E aí, como que você faz? Você não avalia? Você pode, às vezes, usar um método alternativo. Você vai usar um jogo para avaliar a velocidade dele de raciocínio, para avaliar a capacidade dele de compreensão das instruções. Então, perceba que é muito mais do que apenas aplicar um teste, sabe? Você precisa ter essa visão, digamos que holística, né? Sobre o paciente que você está avaliando, tá? Tá. Que bom, Thay, você dizer tudo isso nos detalhes, né? Porque isso faz todas as famílias que estão aqui, que entenda, no caso aqui que a gente quer falar mais no nicho da pessoa idosa, que Uhum. entenda o comportamento do seu familiar. E Isso. que a avaliação neuropsicológica vai nos trazer Uhum. muitos resultados bons no cuidado e resposta por causa daquele comportamento. Porque o que deu para entender é que a gente vai observar mesmo, é um diagnóstico de comportamental. E como é que eu me comporto? Se eu não ouço bem, eu não Exato. vou ter uma boa comunicação. Se eu não tenho uma boa cognição, eu não vou ter também uma boa comunicação, não vou ter uma boa compreensão. Então, eu acho que a avaliação Sim, neuropsicológica eu não vou deveria estar colaborar, né? muito bem claro isso nas famílias, que a importância, né? E isso pode chegar em qualquer altura da vida, Verdade. né? 50, 40, enfim, né? Thay, Uhum. e Muito você já legal, tinha dito, Tati. né? Que quem pode fazer essa avaliação neuropsicológica mesmo é só profissional, né? Psicólogo, não foi isso que você disse? Isso. Médico em si não Isso. pode. E especializado em neuropsicologia, né? Os outros Certo. profissionais também vão fazer avaliações cognitivas, só que vão ser avaliações mais focais e também mais de rastreio, tá? Então, por exemplo, o médico ele pode aplicar uma escala como, por exemplo, o Mini-Mental, o gerontólogo também. Só que quem vai fazer a avaliação neuropsicológica mesmo é um profissional psicólogo e com especialização em neuropsicologia, tá bem? Tem uma pergunta do Bem-vinda, Lucas Isa. também, Thales. Isso. Achei, já ia falar isso. Bem-vinda, Isa, para nossa live. Obrigada Bem-vinda, por Isa. estar aqui. Lucas diz boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Obrigada por estar aqui aprendendo junto com a gente. Demora quanto tempo, mais ou menos, para finalizar a avaliação, tá? Ele quer saber. Essa é uma boa pergunta. Como eu falei, né, a avaliação neuropsicológica, ela não é algo rápido, em geral, e vai depender um pouquinho também do paciente, e do que a gente vai estar avaliando, tá? Então, por exemplo, às vezes tem um idoso que ele não vai ser tão colaborativo, então ele vai cansar mais rápido, e aí eu vou ter que fazer, às vezes, mais sessões, só que num tempo mais curto, tá? Ou às vezes eu vou estar aplicando a avaliação e eu vou perceber que vai ser necessário fazer um outro teste, né? Além daquele que a gente está avaliando, porque às vezes ele chega com uma hipótese diagnóstica e conforme eu estou avaliando, eu verifico que às vezes não, eu não sei, pode ser que tenha uma alteração aqui de linguagem. Será que é uma afasia? Aí eu vou fazer alguns testes específicos para avaliar mais a questão da linguagem, tá? Então não é um processo engessado.
Claro que a gente tem alguns protocolos, por exemplo, alguns testes que eu sei que eu vou aplicar toda vez praticamente, que são essenciais, mas eu também posso ir construindo essa avaliação durante o fazer mesmo da avaliação. Em geral, Lucas, a gente leva de 5 a 10 sessões para poder concluir a avaliação. Eu atendo bastante caso assim eu atendo bastante caso, por exemplo, de idoso que está com alguns sintomas leves, sabe, de esquecimento, e aí a família já ficou preocupada, ou às vezes até o geriatra já verifica aquilo, não sabe até que ponto é uma dificuldade que já é uma demência, ou se é só algo normal dentro da idade daquele sujeito, né? E aí, como eu falei, depende muito também do quanto aquele idoso vai ser colaborativo, tá? Mas, em geral, aí, umas 6, 8 sessões é algo que é esperado, de 1 hora, tá? E tem a sessão final também, que a gente faz na entrega do laudo, muitas vezes junto com a família, né? Aí depende também um pouco de quem foi que solicitou, e faz o esclarecimento. Então, também isso é uma coisa muito importante, gente. Quem é que for passar por avaliação neuropsicológica, eu vejo, às vezes, assim, a pessoa que tá tão preocupada só quem recebeu o laudo, né? Então, recebeu o laudo e vai embora. E nem se preocupa em querer entender aquilo. Não façam isso, tá? Eu sei que isso é uma coisa que o próprio profissional psicólogo não deveria deixar acontecer. Mas, às vezes, eu vejo que a família, sabe, Tati, tá tão ansiosa, assim, de querer o laudo logo para levar no médico, entender logo, que nem quer saber a devolutiva. Mas não façam isso. Porque, às vezes, mais importante do que está escrito no laudo é realmente a explicação do que o profissional vai te dar sobre o que ele conseguiu perceber daquele paciente. Então, na última sessão em que for entregue o laudo, faça questão de ter também a devolutiva do psicólogo, sabe? Do psicólogo te esclarecer o que ele verificou, como que está a questão emocional do idoso, de que forma o que está escrito ali pode estar justificando as dificuldades do idoso, tá? Porque muitas vezes só na própria avaliação, Tati, a gente consegue tirar dali algumas estratégias que podem ser utilizadas para ajudar aquele paciente, entende? Então, por exemplo, às vezes numa avaliação, esse é um caso muito comum. O idoso chega com queixa de memória, aí eu faço a avaliação e eu verifico que ele não tem problema de memória. Ele tem um problema de atenção. E quando a gente não presta atenção, a gente não memoriza. Então, o que acontece? Ele não consegue memorizar, mas não é porque a memória dele tá ruim, é porque ele não presta atenção. Isso é muito comum de acontecer. É uma deficiência dele desde sempre. Desde sempre. A gente nem sabe dizer desde quando, né? Às vezes ele sempre teve aquilo, às vezes foi ele adquiriu depois de uma certa idade. Mas o fato é que o problema não está na memória, está na atenção. Então ele iria ficar ali, às vezes, fazendo 1000 exercícios de memória, sabe? Comprando palavra cruzada, comprando caderno de exercício, fazendo um monte de exercício de memória e não ia adiantar. Porque o problema não estava na memória, o problema estava na atenção. E aí, às vezes, só fazendo a avaliação e verificando isso, eu vou poder falar para o paciente, olha, é o seguinte, dona Joana, eu verifiquei aqui, de acordo com os testes que a gente aplicou, com o que eu observei da senhora, que a sua dificuldade maior está na atenção. Então, vamos tentar usar algumas estratégias no dia a dia para melhorar a sua atenção? Por exemplo, vamos fazer uma coisa de cada vez? A senhora tem a tendência de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? 90% das pessoas vai falar que sim. Os outros 10% vai falar que não, mas também faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Que nosso dia a dia é assim, né? A gente, infelizmente, todo mundo, eu inclusive, tá com essa tendência de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí a gente não presta atenção, a gente não memoriza, né? Que o pessoal tá falando, sou sem foco. Isso, a gente tá sempre acelerado, né? Então, você vê, às vezes, só com a avaliação em si, eu já vou indicar para o paciente, olha, vamos tentar fazer uma coisa de cada vez. Outra estratégia, quando você estiver fazendo alguma coisa importante, você vai falar em voz alta aquilo que você está fazendo. Isso daqui, gente, anota até essa dica para vocês, tá? Porque quando a gente fala em voz, a gente descreve, não é nem tanto repetir, é você descrever o que você está fazendo, como se você fosse um narrador. Sabe nos filmes? Que a pessoa tá lá indo fazer comida e você fala, agora a Thaís colocou o arroz no fogo. Como se fosse um narrador. Você vai narrar o que você está fazendo em voz alta. Por quê? Isso vai fazer com que você preste atenção no que você está fazendo. Entendeu? Então veja que são estratégias muito simples
mas que quando a gente identifica qual que é o déficit daquele paciente, nós conseguimos agir sobre aquilo e às vezes o problema de memória não vai existir mais, porque a gente melhorou a atenção, entende? A organização da rotina, tudo isso envolve atenção também, né? O próprio mindfulness, né, que está muito em evidência ultimamente, os exercícios de atenção plena, controle da ansiedade. Então, são muitas estratégias que a gente pode usar. E aqui eu tô falando, né, gente, só da questão da atenção, né? Mas a gente pode pensar em estratégias variadas de acordo com a queixa cognitiva. Tô vendo que o pessoal tá tudo com queixa cognitiva aí nos comentários, né, Tati? Gente, bem-vinda quem tá chegando, Aline, Julie, Nutri, obrigada por estar aqui na nossa grande live aula, que isso é aula mesmo. Tá, e me diz uma coisa, assim, eu vou contar uma experiência minha. Eu cuido de um idoso e uma das maiores queixas dele é porque ele tá realmente, eu observo também que ele tá realmente com memórias mais recentes com pouca reserva. Isso seria um motivo, um caso para a gente indicar à família que ele tem que buscar uma avaliação neuropsicológica para ver o nível de cognição, ou é por conta mesmo, já está na idade e aquilo ali já está instalado. E se nessa busca do motivo da gente procurar a avaliação neuropsicológica, isso vai me levar, eu ter uma estratégia melhor para cuidar melhor desse idoso? Conta pra gente. Vamos lá, Tati, é uma ótima pergunta. E eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, não precisa de avaliação neuropsicológica porque o médico não pediu, já deu o diagnóstico. E assim, a avaliação neuropsicológica, ela pode sim ser realizada mediante solicitação do médico para ajudar no esclarecimento de uma hipótese diagnóstica. Mas esse é apenas um dos motivos para você buscar a avaliação neuropsicológica. Não é o único, tá? Inclusive, eu tô agora, Tati, acho que avaliando, tô com umas 6 ou 7 avaliações em curso, e eu acredito que dessas, umas 3 foi a própria pessoa que buscou. Então, eu tô observando também essa tendência das pessoas estarem buscando avaliação sem ter indicação médica. Por quê? Porque a avaliação, antes de ser uma ferramenta para ajudar no diagnóstico, ela é uma ferramenta, eu digo, de autoconhecimento. Porque você vai traçar o perfil neuropsicológico daquela pessoa. Então, por meio daquilo, mais do que você saber o diagnóstico, você vai saber como é o funcionamento daquela pessoa. Entende? Porque, por exemplo, o diagnóstico de doença de Alzheimer. Quantas pessoas você já não conheceu com doença de Alzheimer que são completamente diferentes uma da outra? Uma das outras. Muitas. Não é verdade? Então, às vezes você fala assim, ah, o idoso tem demência de Parkinson. Poxa vida, mas os idosos que têm demência de Parkinson podem ser tão diferentes? Tem alguns sintomas que vão ser em comum? Sim, mas mesmo assim tem alguns que vão ser mais apáticos. Né? Sai. Não é? Exato. Tem algum que vai ser mais apático, o outro vai ser mais agitado, o outro pode ter alucinação, o outro pode não ter. Então, só dizer o diagnóstico, às vezes é muito pouco para a gente conseguir até mesmo saber como lidar com aquela pessoa. Então, a avaliação neuropsicológica, mais do que o diagnóstico, ela vai trazer uma caracterização daquele sujeito. Então, por exemplo, quais as habilidades cognitivas que ainda estão preservadas? Né? Então, tem aquelas que já vão estar deficitárias, no caso de demência, por exemplo, vai ser ainda maior isso. Né? O que eu quero dizer aqui com déficit, gente? É quando tem uma função, por exemplo, a memória, que está acontecendo, vou tentar trazer palavras assim mais simples, né? É quando a memória está funcionando de forma abaixo do que é esperado para uma pessoa daquela idade, daquela escolaridade. A gente chama isso de grupo normativo. O que é o grupo normativo? É o que é esperado para as pessoas que têm aquela idade e aquela escolaridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que a gente não vai esperar que um idoso de 80 anos analfabeto tem o mesmo desempenho de um idoso de 60 anos com ensino superior. Né? Então, é óbvio que o teste de o resultado de um vai ser um pouco abaixo do resultado de outro. Né? Mas não necessariamente isso significa só porque está mais baixo que ele está com déficit cognitivo. A gente tem que comparar a pessoa com outras pessoas que têm as mesmas características. E é isso que faz o teste psicológico. Então, os testes psicológicos
a pessoa vai obter um resultado, uma pontuação X, e a gente vai ter alguns cálculos para tentar compreender o que aquela pontuação significa para aquela pessoa dentro do seu grupo normativo, tá? Então, por exemplo, né, Tati, voltando à sua pergunta. Ah, eu tenho um idoso, meu pai tem Alzheimer, eu preciso, de fato, que o meu pai faça avaliação neuropsicológica? Não, precisar você não precisa, ele já tem o diagnóstico. Só que essa avaliação pode te ajudar a entender, por exemplo, quais as partes, né, da cognição do meu pai que ainda estão preservadas, que eu ainda posso estimular mais, entende? Quais pontos que ele tem mais forte? Então, por exemplo, se eu vejo que a memória dele visual está melhor do que a memória verbal, será que eu não posso usar isso na minha estratégia com ele? Ao invés de colocar, por exemplo, um recado para ele, eu coloco uma imagem do que precisa ser feito, porque a memória visual está melhor do que a verbal, entende? Então, a gente verificando, assim, por meio desse perfil neuropsicológico, os pontos fortes, os pontos que estão deficitários, nós podemos também saber melhor como lidar com aquele paciente. Até porque, às vezes, eu vejo, né, Tati, uma coisa que causa muito conflito entre o idoso e o cuidador, é que, às vezes, é difícil da gente entender até que ponto o idoso não faz aquilo porque ele não consegue ou porque ele não quer, né? Então, muitas vezes a família fala, ele tá fazendo isso de manhã, porque tem dia que ele consegue, tem dia que não. De pirraça, é para chamar atenção. Então, essa avaliação vai servir também para a família entender até que ponto aquilo é porque ele não quer fazer, pode ser também, né? Porque ele quer ajuda sua, ou então porque ele não consegue mais, não tem mais aquela habilidade, né? Então, isso também ajuda. Eu sempre falo, Thay, que no processo, no cenário do envelhecimento, nós como cuidadores, todo comportamento daquele idoso tem um porquê. E o quanto que é importante a gente entender isso que a Thay está falando sobre avaliação neuropsicológica. Verdade. O quanto que nos traz norte, gente. Traz norte tanto para o cuidador, tanto para o familiar. Sai um pouco da sobrecarga, porque você entende quais são os pontos fracos, como tu falou, os pontos fortes. Aqui eu devo focar mais, aqui eu devo deixar disso, não. Aqui não adianta exigir, porque não vai sair nada. Então, é muito interessante. Tem algumas pessoas aqui falando algo que o pessoal realmente está um pouquinho... Tá pior do que eu. Aqui, já o Selma disse assim, eu tento, não consigo. Não consigo. Doidinha. Oh, meu Deus. A Aline já disse que a memória já perdi há muito tempo. Vamos fazer os testes, minha gente. Não sei, acho que a gente precisa testar isso daí. Mas como eu falei, né, Tati? O nosso dia a dia também, hoje, ele é de muita sobrecarga, né? A gente, se for parar para pensar assim, no ritmo desenfreado que está a nossa vida, não tem cognição que aguente, né? Então, além disso, Estresse, tem um né? outro fato também, que hoje em dia, além do estresse, né? Mas o que eu ia falar hoje em dia a gente tem muito mais também acesso à informação e mais conhecimento sobre os diferentes tipos de transtornos, né? Transtornos até mesmo do neurodesenvolvimento. Então, um deles que eu vejo que tem crescido muito e tem chegado até mim muitas demandas é, por exemplo, a avaliação de autismo, a avaliação de TDAH, que antigamente a gente nem sabia da existência disso. Nem sabia. A gente achava... Era burra não e pronto. Era aquele... Era o lerdo, que nem a criança com TDAH, era o indisciplinado, era o desorganizado, e ficava por isso mesmo. Né? E ninguém entendia aquela criança, ninguém sequer intervia, né? E quando intervia era muitas vezes por meio também da agressão física, né? Então o que acontece? Essas pessoas também que não foram diagnosticadas alguns anos atrás, envelheceram, hoje são até mesmo adultos, né? E estão buscando entender mais sobre si mesmas, né? Então tem isso, que nem você falou, o idoso tá com déficit de atenção. Às vezes, aquela pessoa sempre teve, só nunca foi verificado. Se você for, às vezes, falar, tem um déficit de atenção devido à demência, mas eu não sei, como que eu posso dizer que é devido à demência e não que aquela pessoa já não teve a vida toda? Né? Então, também isso é uma coisa que a gente precisa investigar. A história de vida desse paciente, na avaliação neuropsicológica,
a gente tenta fazer também esse recordatório. Às vezes é difícil, nem sempre a gente vai ter um informante, né? Ainda mais quando é um paciente idoso, às vezes quem é os cuidadores, os pais daquele idoso já morreram faz tempo. Então não vai ter alguém para falar sobre a sua história de vida, né? Mas também tem essa questão aí. Hoje as pessoas têm mais acesso à informação e elas buscam entender mais sobre si mesmas. Como eu te disse, né? Hoje tem pessoas que chegam até mim para avaliação não porque o médico indicou, mas porque ele olhou, por exemplo, reportagem do Fantástico. Nossa, essa reportagem aqui sobre TDAH tá aparecendo comigo. Aí vai pesquisar no Google, né? Aí vai ver como é que faz para descobrir, aí chega até a avaliação neuropsicológica. Se identifica? Né? Eu tô avaliando agora um adulto de 46 anos com suspeita de autismo. E no mês passado eu avaliei um com 42 anos, que a gente chegou a confirmar mesmo, eu e o médico, que se tratava de autismo. E foi muito interessante esse caso, Tati, porque ele suspeitou que ele poderia ter autismo porque a filha dele, de 4 anos, foi diagnosticada com. E aí ele olhava para a filha dele e falava assim, gente, mas tudo isso daí que ela faz eu fazia também. Entende? Essa dificuldade de socializar, a questão de não conseguir conviver com muitas pessoas, de ser introvertida, de não gostar de lugar com barulho, com agito. Ele começou a falar, mas eu sou tudo isso. Mais isolado. Né? E aí ele buscou a avaliação e realmente, de fato, ele tinha também autismo e nunca foi diagnosticado. Olha então só. Também tem essa questão, né? Como eu digo, né? A avaliação ela é uma ferramenta também de autoconhecimento. Então a gente está falando de avaliação do idoso, mas vocês aí que não são idosas, mas que estão vendo que tá muito difícil, né? Eu tenho essa dificuldade, ou eu sempre tive essa dificuldade, você também pode buscar a avaliação neuropsicológica para você, tá? Independente do médico ter solicitado ou não, essa é uma ferramenta para você se entender melhor, de autoconhecimento, tá bem? Não há dúvida. A Lídia aqui no comentário diz, eu vejo na ANAP como uma bússola, né, que aponta aonde dá para estimular, principalmente quando avaliado. E tem muita instrução, porque ele acaba sabotando suas perdas. Estou certa? Diz aí, Thay, se ela está certa. Legal, Lídia. Então, eu achei bem legal essa metáfora aí da avaliação neuropsicológica como uma bússola, né? Porque como eu estava falando, na avaliação neuropsicológica, a gente vai fazer uma caracterização daquela pessoa. E uma coisa que ela apontou aí, que é bem interessante, Tati, de fato é que muitas vezes a pessoa que tem uma escolaridade mais alta, então, por exemplo, que fez ensino superior, né, que estudou bastante, quando ela está no dia a dia dela, vai demorar mais tempo para ela apresentar um problema cognitivo. Porque ela vai conseguir usar de estratégias para tentar, como eu posso falar, compensar, o nome certo é isso, estratégia compensatória, para compensar aquela perda cognitiva. Então, por exemplo, se ele está com uma dificuldade de esquecimento, de memória, ele vai começar a usar a agenda. E aí, aquele problema de memória não vai ser curado, mas não vai mais atrapalhar, porque ela está usando a agenda. Entende? Ou então, eu estou esquecendo a comida no fogo. Ele vai usar uma panela elétrica, que vai desligar sozinha. Ele não vai queimar mais o arroz, mas ele vai continuar com aquele problema cognitivo. Então, muitas vezes acontece isso, né? Da pessoa conseguir usar algumas estratégias ali, né? Para se virar no seu dia a dia. Só que o problema cognitivo permanece ali e, às vezes, até mesmo sem a devida avaliação e, no caso, até mesmo o devido diagnóstico, né? Então, é sempre importante, sim, buscar a avaliação neuropsicológica para a gente, como a Lídia falou, né? Servir como uma bússola, que a gente vai verificar os pontos fortes, as dificuldades que aquela pessoa tem e até mesmo criar estratégias para poder a pessoa ou melhorar, se for o caso, né? Então, tem alguns casos que a gente pode fazer um trabalho voltado para a melhora daquela função cognitiva, ou se é um caso em que a melhora não é possível, por exemplo, em uma demência, a gente pode pensar em estimular para tentar diminuir a aceleração da doença. Então, a gente vai desacelerar a progressão da doença. Ou também, o que a gente pode fazer é ensinar aquela pessoa a usar uma estratégia compensatória para que aquele déficit cognitivo impacte o mínimo possível na vida dela. Não sei se ficou claro. Né? Mas, assim,
Nem sempre a gente vai fazer uma avaliação visando a recuperação daquela função cognitiva, entende? Mas a Uhum. gente pode usar de ferramentas, até mesmo de organização da rotina, de organização do ambiente, para aquela pessoa poder conviver com a perda que ela tem e ter o mínimo de impacto possível por aquilo. Ou Então, seja, não, ou seja, não isso basta já é só a tratar, avaliação e a né? reabilitação. Não basta só Isso, tratar. É como você disse antes, que preservar o mínimo que já existe e que ainda está dentro da pessoa idosa, ou uma pessoa adulta, ou uma criança, né? Você preservar o que ainda isso, existe e tratar aquilo que não já não pode dar certos avanços. isso. A nossa conversa está fluindo tão bem que a gente já desenvolveu quase todo o tema. E diante da Lídia, quando fala isso, é um modelo do que eu digo, né? Que a avaliação cognitiva diz como nós vamos envelhecer, como e de que forma nós vamos envelhecer. Eu também estou certa, Thay? Então, a gente não consegue ter uma previsão exatamente, né, de como que vai ser o nosso envelhecimento. Mas o que a gente pode perceber, como eu te falei, né, é que às vezes a gente avalia um idoso e vê que tem um déficit ali de atenção, só que na verdade aquele déficit de atenção às vezes sempre existiu. Tava lá desde sempre. Então também isso é uma coisa importante, sabe? A gente não deixar para buscar avaliação só quando já tem um déficit que Cognitiva, que é tá afetado. atrapalhando. Que está atrapalhando. Mas também como uma ferramenta para a gente poder saber como estimular as nossas funções, né? E isso serve também para o cuidador. Porque eu vejo às vezes, né, Tati, o cuidador que está tão estressado ali, tão sobrecarregado, que ele próprio às vezes está com uma cognição mais atrapalhada do que a do idoso, Do que é o sabe? idoso. Ele tá cheio de tanta. Que, não é verdade? Que ele tá mais atrapalhado do que o idoso que ele tá Verdade. cuidando. E isso não É verdade. necessariamente é uma questão cognitiva, às vezes é uma questão emocional. Então também isso eu quero trazer aqui, né? E a Nem sempre na sobrecarga avaliação que neuropsicológica a gente vai sair lá do. A gente vai sair do laudo com diagnóstico, com uma hipótese de um problema cognitivo. Às vezes, isso já aconteceu, já em um caso que eu avaliei, às vezes a gente vai verificar que aquela pessoa está com uma alteração cognitiva devido a uma depressão. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está com Aham. depressão. Que ela está tão cheia de coisa para fazer, ela está tão estressada que ela não percebe que ela está deprimida. E a depressão também pode gerar déficit cognitivo, né? Então, isso também é importante, né? A gente verificar, até mesmo às vezes, incluir alguns testes de personalidade, né? Então, na avaliação, a gente verificar também como é a personalidade daquele sujeito, tá? Tudo isso é importante de ser avaliado. Agora tá, e dentro desse que você diz de diagnóstico, pronto, você diagnosticou positivo, avaliação cognitiva. E aí, a pessoa deixa de ser aquela pessoa que ela é, some uma identidade. O que que acontece a partir daí? A realidade, né? Uhum. Vem a realidade de que você descobriu que você está com algum declínio ou que você está com um déficit de memória não tão boa e não tão bem preservada. A partir daí, como é que a gente faz? Uhum. É uma boa pergunta, Tati. E tem muitas pessoas que fogem da avaliação porque têm medo do resultado, né? Isso é muito comum. Então, às vezes a pessoa percebe que está com uma dificuldade e ela não vai fazer a avaliação, tá com uma indicação ali, ela não vai atrás porque Deixa vai a que vida acha, né? levar. Não, deixa quieto, que tiver que ser, será, mas na verdade a gente está É, sendo negligente com a nossa vida quando a gente negligência. faz isso. É que nem você achar um nódulo na hora que você estiver tomando banho no seio e falar assim, ih, não vou lá procurar não, deixa quieto. Mas, gente, assim, quem Sim. procura acha, é verdade, mas quem acha tem mais possibilidade de tratar. Se você não acha, Boa. você não pode tratar. E é claro que quando a gente faz uma avaliação, né, e tem uma hipótese diagnóstica lá de, por exemplo, doença de Alzheimer, não é fácil. Ninguém quer fazer uma avaliação para descobrir que tem Alzheimer. É de fato até mesmo um luto, né? Um luto para É, a pessoa, um para a luto para a família. família, tá? Mas uma coisa importante isso não é o laudo, né? Ele não é um ultimato de incompetência daquela pessoa,
né? Ele não é o atestado de óbito daquela pessoa. Ele serve para caracterizar e até mesmo para auxiliar em como a gente vai lidar com aquela pessoa, tá? Ela não vai deixar de ser quem ela não vai perder a identidade dela, ela vai perder algumas habilidades, isso faz parte da própria doença, e talvez, dependendo da doença, vai ter até mesmo uma alteração de comportamento. Só que isso não quer dizer que você deixa de ser quem você é, tá? Pelo contrário, o que eu vejo, Tati, falando aqui mais assim, não no caso da demência, digo porque muitas vezes na demência o paciente já não consegue nem mais compreender algo sobre ele mesmo, né? Essa capacidade aí de insight, de metacognição, às vezes não está nem preservada mais. Mas o que eu vejo, quando se trata de uma pessoa que busca avaliação para entender mais sobre si mesma, então, que nem eu falei, caso de TDAH adulto, de autismo adulto, todas as vezes que eu faço uma avaliação, que eu entrego o laudo para a pessoa, eu percebo que sai como se fosse assim um peso das costas dela. Porque ela olha para aquilo e ela se vê, ela se enxerga, ela se entende. Ela mostra aquilo, por exemplo, para a esposa, né, no caso desse paciente que eu te falei, 42 anos com autismo nunca diagnosticado. Ele mostra aquilo para a esposa e fala, olha, é por isso que às vezes você acha que eu sou frio. É porque eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto. Olha que importante. Isso, gente, isso assim é empoderamento para a pessoa. Tá falando, né? É empoderamento para a pessoa. Não é que eu não presto atenção em você, não é que eu não amo você, mas eu tenho essa dificuldade. Eu tenho autismo. Entende? Então, isso eu vejo que para a pessoa, gente, é assim, é libertador. Para a criança também isso é tão importante, né? Tem muita gente que acha que, ai, credo, vai taxar a criança. Mas assim, você entendendo ou não, a criança vai continuar com a dificuldade. Não é porque você não avaliou que a dificuldade vai sumir. Pelo contrário, quando a gente entende o que está acontecendo com aquela pessoa, a gente compreende melhor ela. Ela se compreende melhor. Ela busca uma comunidade. Certos, né? Traz caminhos certos. Isso. A gente tem mais possibilidade de atuação e de saber como ajudar aquela pessoa. Né? Então, de fato, a avaliação, eu sou muito apaixonada, né? Como dá para perceber, acho, na minha fala. Mas também é um tema riquíssimo, por isso, sabe? É um tema muito rico. E como eu vinha falando muito nos meus stories esses dias, falando o quanto que é importante. Se a gente quer envelhecer bem, a gente precisa saber nos prevenir, não só nas ações, quanto no conhecimento. Então, eu sabendo disso, você já me deu aqui muita clareza do meu passado. Eu tenho maior dificuldade de fazer reserva de números. Então, aí, eu penso muito em mim também, taxada Tati. de burra e não sei, essas coisas que a gente vão falar vai que vivenciando, que você é burra, você... Eu tenho maior dificuldade de reserva de números. Para mim, é a parte mais difícil. Imagine quando eu chegar na parte idosa, que eu ficar idosa de verdade, já vai ter alguns tipos de problema relacionado à ficção de números. E aí a gente vai aprendendo o quê? Estratégias para compensar essa dificuldade nossa, né? Eu brinco muito também, Tati, que eu tenho um desempenho muito ruim quando o assunto é visopercepção. Então, por exemplo, se você me levar num lugar, eu acho engraçado eu e meu namorado comparar. Se você leva ele para um lugar diferente uma vez e soltar ele lá, ele volta tranquilinho, sabendo o caminho. Eu preciso passar pelo lugar umas trocentas vezes para poder memorizar. E mesmo assim, se alguma loja for pintada, a cor da loja, eu já não sei mais, eu já me perdi. Então, eu tenho muita dificuldade nessa questão aí visoespacial, fazer baliza, memorizar endereço. Se alguém falar, vira 200 metros à esquerda, eu já desisto, eu já coloco no GPS e falo, eu não tenho nem ideia do que seja 200 metros. Então, é uma dificuldade que eu, Thaís, tenho. Então, quando alguém for me avaliar, a idosa vai falar, ela tá com um problema de orientação espacial. Alguém se identifica aí, gente? Querida. Alguém se identifica? Eu sempre tive. Então é normal, todo mundo tem habilidades que são mais desenvolvidas, outras que são menos, né? Não. E a gente vai aprendendo aí a compensar, né? Vou usar um GPS, por exemplo, vou encontrar uma forma de lidar com a dificuldade que eu tenho. Com certeza. A Lídia disse uma coisa aqui interessante, né? Que o universo também pode acontecer com a relação depressão e perdas na cognitiva. Eu acho uma pergunta
pergunta, né? É uma A pergunta Lídia, eu acho que ela da tá. Lídia. Isso. Isso, Lídia, sim, a É, o gente sabe universo que também no pode caso de um. acontecer. Pode. Acho que ela está perguntando assim essa relação entre depressão e perda cognitiva, né? O que acontece? Muitas dificuldades cognitivas, principalmente no idoso, a memória, ela pode estar alterada pela depressão. Então, às vezes, o idoso chega com uma queixa de memória, além de outros fatores, né? Tem vários fatores que podem causar queixa de memória no idoso. Um deles é a depressão. Então, às vezes, a pessoa não está com demência, mas está deprimida. Quando é assim, a gente trata a depressão, né? Faz às vezes, do antidepressivo, junto com o médico, a psicoterapia, se for o caso. A pessoa melhorando da depressão, é esperado que a questão cognitiva melhore também. Tá? Agora, se melhorou a depressão e persiste a questão cognitiva, aí a gente vai ter que investigar, porque provavelmente Aham. não é só a depressão que está gerando aquilo, tá bem? E de procurar, né? Realmente, gente, a avaliação neuropsicológica é muito difícil o plano de saúde que cobre. A grande maioria das pessoas que chega até mim realmente é particular. Mas o que eu sei é que, assim, se houver a solicitação do médico, vocês podem, por exemplo, o exame custear uma parte da avaliação, entende? Então, isso já aconteceu, fica a dica também. Às vezes você não tem pelo plano de saúde um psicólogo que faça essa avaliação, mas você pode conversar com o plano e aí o psicólogo emite uma nota e depois o Aham. plano vai te ressarcir pelo valor que você pagou, tá? Mas aí Dica tem que se boa. informar melhor. Dica boa. Thay, nossa Isso. live tá incrível. Eu ficaria, Sim, sabe, várias vezes, mas para a gente chegar em um ponto comum, eu queria que você trouxesse mensagens aqui em relação dessa importância que é a avaliação neuropsicológica. E como no meu caso aqui, que nós falamos no nicho, eu falo mais do idoso, o quanto que é importante isso, quando a gente fala que vai sim. nortear o tratamento do idoso, vai nortear o caminho do cuidador, saber entender o comportamento do idoso. Então, faz uma mensagem Isso. dessa para essas famílias que estão aqui aprendendo junto. Legal, Tati. Tem uma frase muito clichê, né? Eu não tenho nem ideia de quem é o autor, eu só fico reproduzindo ela. Nem sei se tem o autor. Mas você já deve ter escutado falar que conhecimento é poder, né? E quando eu Ah, digo isso eu conhecimento é posso dizer poder, de quem é o autor, viu? ah, É um é? dos meus mentores. Eu É, não sei quem é o autor, só sei é que eu fico Paulo repetindo essa Vieira. frase. É Paulo Paulo Vieira. Vieira. Tem no livro dele e ele fala muito bem que esse coisa é dele. Legal. Então já temos aí até o autor, Paulo Vieira, É, e eu tô aqui Paulo citando, Vieira. mas eu uso sempre. Conhecimento é poder, gente. O que a E gente quer dizer com isso? libertador. E Isso. libertador. Então não é poder sobre o outro, não é disso que a gente está Não. falando. Mas é que quando você conhece, quando você entende, você tem mais poder de lidar com aquela realidade. Então a avaliação neuropsicológica, como eu falei, mais do que dar um diagnóstico, ela vai te ajudar a conhecer melhor, ou a si mesmo, se foi você o avaliado, ou ao idoso, se foi no caso o idoso que foi avaliado, tá? Essa compreensão vai te ajudar tanto a entender qual é a dificuldade daquela pessoa, qual que é a potencialidade que ela ainda tem, né? Como que você pode lidar, como que você pode tratar, se for possível tratar. Até mesmo ajustes no ambiente que você pode realizar, tá? O diagnóstico não é o fim. Eu sei que não é fácil, né, ter um diagnóstico, por exemplo, de uma demência em uma pessoa que a gente ama. Só que, além do diagnóstico, a avaliação ela proporciona muito mais essa caracterização que vai nos ajudar a entender como lidar melhor com aquela pessoa, tá? Então, como falaram aí, né, gente? Eu gostei da frase da Rejane, diagnóstico não é Não é destino. Isso. destino. Amei. E também o que eu falei, né? Um diagnóstico só, a gente tem 1.000 pessoas diferentes dentro de um diagnóstico, tá? Então, não vão apenas só pelo diagnóstico, né? Que às vezes a gente olha na internet, dica para paciente com Alzheimer. Às vezes aquela dica não vai ter nada a ver com aquele paciente dele, não vai estar de acordo com as Verdade. habilidades dele, não vai estar de acordo com o que ele precisa. Então, na avaliação, você vai ter algo muito mais personalizado, tá? E que vai te ajudar a entender melhor como lidar,
como cuidar daquela pessoa, independente do diagnóstico que ela tenha, tá? Porque aqui os cuidadores, os familiares, né, o que a gente quer é isso, é poder proporcionar bem-estar Exatamente, para aquela exatamente. pessoa, né, poder cuidar dela bem, Cuidar né? com O leveza, né, diagnóstico, Thay? cuidar com leveza é difícil, nem sempre é fácil, né? Mas quando a Não gente entende melhor aquela pessoa, fica mais fácil, com fica mais certeza. fácil. Gente, primeiramente, mais uma vez, Paty, Thay, muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui junto comigo, sendo mais um agente informativo para esta página, que é a nossa missão, levar conhecimento certo, informação certa, para eles familiares terem a Perfeito. ação certa do cuidado melhor. E para as famílias que ficarem aqui, vocês não vão ficar sem um presentinho, tá? Quem quiser, eu vou mandar o Olha, PDF dessa live. É só me que chamar no legal! direct, que a gente vai providenciar o direct dessa grande aula e dar isso para vocês de presente, porque a gente também tem que presentear o tempo deles aqui, né, Thay? É verdade, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pelo convite. E quem não me segue ainda, vem Isso, já conhecer ia meu dizer. canal. Eu tenho um canal no YouTube também, né? Acho que você Uhum, sabe, né, Tati? Meu sei, já YouTube acompanho. também é canal da Felicidade. Tem vários vídeos lá para quem gosta de avaliação neuropsicológica, de saber mais sobre o Uhum. idoso. Confira no YouTube também o canal da Felicidade. Pois, a Thay, eu venho acompanhando a Thay pelas redes sociais, como a gente falou, e eu aprendi Isso. muito, aliás, aprendo como aprendi hoje com a Thay. Então, vale a pena vocês acompanharem o trabalho Obrigada. dela, que é top e show, tá? É Muito isso aí. obrigada. Obrigada, parabéns pela Um beijo no iniciativa. coração de Um todos beijo para vocês. todo mundo. Obrigada. Que eu tenho medo Tchau, dessa live me tchau. derrubar. Então derruba Beijo, ela primeiro. gente. Tchau. Obrigada, obrigada. Tchau.